Olá amigos, queria falar com vocês hoje 7 pontos que eu acho essenciais, acho super importantes sobre contagem do prazos. Ainda mais agora com o CPC que nós temos a contagem somente em dias úteis, ainda mais com esse período de pandemia que toda hora a gente tem uma suspensão do prazo daqui, uma suspensão do prazo dali, fica uma confusão tremenda. Primeiro ponto. Quando que os prazos serão contados em dias úteis? Presta muita atenção. Vai no artigo 219 do CPC para você me acompanhar. A contagem dos prazos só será feita em dias úteis quando eu tiver um prazo processual, prazos esses que sejam contados em dias fixados em lei ou pelo juiz. Observe bem isso, tá? Eu tenho prazos, por exemplo, fixados em anos. Prazo de 2 anos para ajuizar uma rescisória. Eu tenho prazos fixados em dias, como por exemplo 120 dias para impetrar uma mandado de segurança, 15 dias para contestação. Por aí vai. Nós temos prazos de 15 minutos para sustentação oral. Você só aplica a contagem dos prazos em dias úteis quando nós vamos referindo a prazos que sejam em dias. Obviamente, somente esses dias que serão contados em dias úteis. E aí toma muito cuidado, tem que ser um prazo para a prática de um ato processual. Segundo ponto que eu quero chamar a sua atenção é o que são dias úteis. Isso tem dado uma confusão muito grande, né? O artigo 216, ele define o que são feriados para efeito processual. O nome é esse, um feriado processual, um feriado para o processo. Bem, vai ser feriado processual aquele dia que a lei previamente defina como sendo um feriado. Então, feriados nacionais, por exemplo, 7 de setembro, 21 de abril, feriados que você já conhece nacionalmente, já está determinado por lei que seja um feriado. Pode ser uma lei federal, pode ser uma lei estadual, nenhum problema. É feriado, automaticamente é dia não útil. Sábados, domingos e dias que eu não tenha expediente forense. Qualquer dia, e aí entra o famoso ponto facultativo. Não teve expediente forense no fórum, não funcionou o expediente normal do fórum, automaticamente isso não é dia útil. Consequentemente, não contaremos prazos processuais nesses dias. Terceiro ponto para vocês é o artigo 224, parágrafo 1º. Esse dá muita confusão, principalmente por causa do sistema do processo eletrônico, que infelizmente volta e meia ele fica indisponível. Então, quando nós temos sempre indisponibilidade sobre o prazo, acaba que gera complicações no aspecto da contagem. Presta muita atenção, tá? Tanto no início quanto no fim do prazo, é muito importante, ou seja, o termo inicial ou o termo final, é importante que você observe alguns pontos. Se no dia do início ou no dia do fim o prazo processual ou expediente forense se iniciou após o prazo ou se encerrou antes do prazo, então veja, Haroldo, do cartório, fórum onde eu trabalho, começa às 11 horas. Mas teve algum problema, teve uma pane, teve qualquer feriado, qualquer catástrofe, qualquer coisa, começou após o horário. Perfeito, já é um detalhe. Encerrou mais cedo. O sistema ficou indisponível no sistema eletrônico naquele dia. Nos termos do 224, parágrafo 1º do CPC, se no dia do início ou no dia do fim acontecer um fenômeno desse que eu comentei com você, você prorroga automaticamente para o primeiro dia útil subsequente. Toma muito cuidado. Durante o prazo, essas intercorrências são irrelevantes. Só vai ter importância se acontecer um fato desse durante o seu prazo. Entendeu bem isso? Ou seja, no início ou no fim. Durante o prazo não faz diferença nenhuma. Então, se você está contando um prazo, por exemplo, de uma apelação, para você observar se o expediente se encerrou antes, se encerrou depois, se teve uma indisponibilidade no sistema, só é importante no primeiro dia, só é importante no último dia. Consequentemente, você irá prorrogar para o primeiro dia útil subsequente. Estamos no terceiro. Quarto ponto que eu acho muito importante. Não é tão comum, mas a gente tem às vezes no processo a necessidade de se fazer uma citação por edital. Por exemplo, se tenta localizar um réu, se tenta localizar o citando e não consegue. Ele está em local incerto. Foram esgotadas as tentativas de localização e você não conseguiu localizar o réu. Muito bem. Quando eu tenho citação por edital, que hoje se dá pelos meios eletrônicos, então você publica no site do tribunal, publica no Diário de Justiça Eletrônico, diversos canais da internet, e a partir da primeira publicação na internet começa o chamado prazo de dilação, que é um prazo de 20 a 60 dias, que é um prazo que o juiz vai fixar. Ele pode fixar 25, 28, 27, o prazo que ele quiser. Só não pode ser menos que 20, só não pode ser mais do que 60. Mas veja, esse é um prazo para não se praticar ato no processo.
e, consequentemente, se é um prazo para não se ter a prática de atos processuais, é muito importante você perceber que, se não é um prazo para praticar atos processuais, esses prazos são contados em dias corridos, nos termos da primeira regrinha que conversei com vocês, porque nos termos do 219 do CPC, eu só conto em dias úteis os prazos para a prática de atos processuais. E o prazo de dilação na citação por edital é um prazo exatamente para não se praticar atos processuais. É um prazo para se aguardar o comparecimento do réu. Consequentemente, esse prazo será contado em dias corridos. Galera, quinto ponto, tá? Tá na lei do processo eletrônico. A citação ou a intimação pelo site do tribunal. Todos nós sabemos hoje que os sites dos tribunais eles podem ter sistemas de comunicações processuais. Lá na própria página do tribunal, para aquelas pessoas que estejam cadastradas, elas vão fazer o seu login no site, vai entrar na área do processo eletrônico e vai ter uma área específica só para citação, para intimação. Aí você vai ver lá uma citação num processo tal, uma intimação num processo tal. Quando você clica naquela citação, automaticamente você está se dando por citado ou está se dando por intimado. Mas aí o detalhe não é esse. O que é mais comum é as pessoas não clicarem. E aí vai começar um prazo para que você acesse. Veja, esse prazo, por força de lei, uma lei especial, a Lei 11.419, esse prazo é de 10 dias corridos. Isso é uma lei especial, então você tem 10 dias corridos para acessar essa comunicação processual no site do tribunal, para no primeiro dia útil subsequente começar o seu prazo processual. Então veja, você tem 10 dias para se dar por intimado, 10 dias para se dar por citado, e são 10 dias corridos. Terminou esse prazo, começa o seu prazo processual. Pode ser de 15 dias para apresentar apelação, pode ser 5 dias para apresentar embargo de declaração, 15 dias para contestação e por aí vai. Perfeito? Sexto ponto, amigos. O artigo 220 do CPC, ele trouxe uma suspensão nacional dos prazos processuais. Do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro de todos os anos, os prazos estão suspensos. Agora preste atenção, é uma suspensão do prazo. Isso não é dia não útil, os prazos só estão suspensos. Você não tem 30 dias de dias não úteis, são dias úteis. Haroldo, o cartório pode me intimar nesse prazo? Pode. Olha o 220, parágrafo 1º. Isso é uma suspensão dos prazos para os advogados. O cartório está funcionando, juiz está trabalhando, MP, serventuários, todo mundo. Pode acontecer a minha intimação nesse prazo? Pode. Essa intimação eletrônica que eu acabei de falar agora, por exemplo, ela pode ser disponibilizada no site do tribunal. E como esse período do artigo 220, 20 de dezembro a 20 de janeiro, são dias úteis, nenhum problema, tá? A sua contagem de prazo pode se iniciar, por exemplo, para você ser intimado dos 10 dias corridos. Terminou esse prazo, aí perceba, no primeiro dia útil subsequente, ao término do prazo do artigo 220, começará o seu prazo processual, porque o prazo estava suspenso. Então, de novo, do dia 20 de dezembro ao dia 20 de janeiro, são dias úteis. Contudo, os prazos estão suspensos. Mas veja, o cartório pode adiantar a rotina cartorária, ele pode praticar atos. Você pode vir a ser intimado? Sim. Você foi intimado nesse período. Haroldo, quando que vai começar meu prazo? No primeiro dia útil subsequente ao término do prazo de 20 de dezembro a 20 de janeiro. E aí eu deixei pelo final a parte mais importante. A parte mais importante é a contagem do prazo para pagamento na execução, que é o do famoso artigo 523. O 523 do CPC, ele fala que nós temos o prazo de 15 dias para fazer o pagamento no cumprimento de sentença. A grande polêmica é, o prazo para pagamento é um prazo material ou um prazo processual? Muitos autores se dividem, você tem uma divisão enorme entre a doutrina. Eu reputo sendo um prazo processual. Você está praticando ele dentro do processo, ele vai trazer reflexos para o processo. Mas muitos autores trabalham com prazos materiais. Eu quero que você perceba o seguinte, pelo enunciado 89 do CJF, esse prazo é contado em dias úteis. O STJ, vou colocar aqui embaixo para vocês em algum local, o número desse julgado. O STJ entende que esse prazo será contado em dias úteis. Esse é o posicionamento do STJ. Então você toma muito cuidado. Então aí meus 7 pontos importantes sobre contagem dos prazos. Amigos, se vocês gostaram desse vídeo, eu queria que vocês comentassem aqui embaixo, deixem seus comentários, deixem suas perguntas, que com o maior prazer eu vou responder para vocês. Marquem seus amigos, curta os vídeos, siga, compartilhe essas informações para todos os seus amigos. E até uma próxima oportunidade.